Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. O meu nome é Maria Luísa e eu vou estar ensinando para vocês a importância dos insetos para o meio ambiente e para a sociedade. Insetos realizam inúmeros serviços ao meio ambiente e sociedade, como são decompositores, polinizadores, fazem a recomposição de nutrientes no solo, entre outras coisas. Então, para a aula de hoje, eu selecionei alguns insetos. Não que esses sejam mais importantes, todos são importantes, né? Mas são muitos, então eu tive que selecionar alguns. Então, antes de nós aprendermos a importância dos insetos, eu vou ensinar para vocês as características específicas de todos os insetos. Como exemplo aqui, eu tenho uma abelha. Ó, é somente um lado dela. Então, todo inseto é dividido em 3 partes. Vamos começar por aqui. Essa aqui é a cabeça, esse é o tórax e esse é o abdômen. Na cabeça, nós encontramos um par de antenas, olhos compostos e aparelhos bucais modificados conforme o tipo de alimentação. No tórax, nós encontramos 3 pares de pernas. E os insetos podem ou não ter asas, mas a maioria deles tem. Então, para quem não conhece, isso daqui é um insetário. O insetário ele serve para classificação taxonômica, diversos outros estudos e também para exposição. Nesse insetário aqui, então, a gente tem diversas borboletas, e 2 mariposas. Ambas são da ordem Lepidoptera. As borboletas, elas possuem hábitos diurnos, geralmente, né? Sempre tem exceção. E as mariposas, geralmente também, a grande maioria, possui hábitos noturnos. Tanto as borboletas quanto as mariposas possuem 2 pares de asas membranosas. E essas asas membranosas são cheias de escamas, e é isso que dá as cores delas, são as escamas. As lepidópteras, elas são polinizadoras, e elas também são bioindicadoras de um ecossistema saudável. Elas são muito sensíveis a mudanças climáticas, à perda de habitat e à mudança de temperatura. Com isso, são realizados vários estudos sobre o que vai acontecer com esses insetos devido à mudança climática e à fragmentação do seu ambiente. Isso que vocês estão vendo é uma mariposa. Essa mariposa ela é conhecida como bicho da seda. Elas se alimentam de folhas de amoreiras, mas sua preferida é a amoreira branca. No processo da sericultura, elas foram domesticadas e com isso perderam a capacidade de voar e também precisam da ajuda dos seres humanos para se reproduzir. Esse inseto apresenta 5 ístares. No 5º ístar, a largata para de se alimentar e começa a produzir o fio da seda. Então, essa largata aqui ela já está no 5º ístar. Através de suas glândulas salivares, que secretam um fluido fibroso, ela constrói o casulo, que é o fio da seda. Esse é o casulo. Esses insetos eles são levados para as fábricas, onde passam horas de secagens em altas temperaturas e com isso acaba matando as larvas. As larvas estão aqui dentro do casulo. Deixa eu mostrar o barulhinho para vocês. Elas estão aqui dentro ainda. Os casulos são transferidos para máquinas fiandeiras, onde são desfiados e transformados em fios. Esse é o processo, então, da fabricação de fio da seda. Aqui nós temos exemplares de abelhas e também temos exemplares de vespas. Elas são da ordem Hymenoptera e elas são muito importantes porque são elas que fazem a manutenção dos ecossistemas. Cerca de 80% da vegetação é polinizada por abelhas e 73% da vegetação agrícola também são polinizadas por abelhas. Alguns exemplos são o soja, a maçã, o melão, o tomate, entre outros.
A abelha, ela gera bilhões de dinheiro para o país de maneira direta, que é através dos seus produtos que ela fabrica mesmo, que é o mel, e de maneira indireta, que é através de polinização dessas plantas agrícolas. As abelhas também, a partir do que ela produz na colmeia, gera muitos medicamentos, produtos de cosméticos, alimentos, produtos de higiene, entre outras coisas. As abelhas e as vespas também elas são muito importantes, porque os animais se alimentam dela, como os patos, ratos, pica-paus, aranhas. E também há animais que se alimentam do que ela produz, como pássaros, outros insetos, urso pardo e alguns outros mamíferos. Então, essas daqui são as libélulas. Elas são da ordem Odonata e elas são muito importantes porque elas são bioindicadoras de um ambiente saudável. Se você vai em rios e lagos que possuem águas limpas, provavelmente vai ter as libélulas. E elas também fazem o controle biológico de pragas, como mosquitos transmissores de doenças. Vou falar sobre as formigas. Elas são da ordem Hymenoptera e, como vocês estão vendo aqui, tem 3 que são maiores. Essa daqui, ela é a rainha. Ela só tem asa no período do seu voo nupcial. O que é o seu voo nupcial? Que ela vai procurar um macho, para acasalar com ela. E quando ela for fecundada, ela vai perder as asas. Provavelmente isso daqui é uma rainha fecundada já, com vários ovos dentro dela. Daí ela vai começar a construir a sua colônia. Essas daqui são as operárias. São todas fêmeas estéreis. E elas são muito interessantes porque elas são as primeiras agricultoras, porque elas fazem a aeração do solo, a reposição de nutrientes, né, do solo. Elas também cultivam plantas, né, no ato dela ir lá cortar. E elas também são grandes engenheiras. Por quê? Porque elas fazem as suas galerias. As galerias são os seus túneis no solo, cerca de 20 metros abaixo, assim, do solo. São bem profundos e não desmoronam. As formigas também, elas fazem mutualismo. O que é mutualismo? É quando ambos se beneficiam. Ela vai lá, corta as folhas, leva para sua colônia. Nisso, ela vai estar alimentando um fungo. E depois esse fungo vai continuar crescendo dentro da colônia. Então, elas vão pegar e vão se alimentar desse fungo. Por isso, o mutualismo. Elas alimentam o fungo cresce e depois elas vão e se alimentam do fungo. Então, é mutualismo porque os dois se beneficiam. São polinizadoras e são grandes dispersoras de semente. São alimento para muitos animais, como pássaros, aranhas, insetos, chimpanzés e tamanduás. Então, esses daqui são os besouros, eles são da ordem Coleóptera. Eles têm uma característica muito marcante, que é esse primeiro par de asas aqui, ó, que é mais rígido, que fica na parte anterior, que é denominado de élitro. E ele também possui um segundo par de asas aqui, ó, na parte posterior, que é mais membranoso. Então, esses insetos, eles são muito importantes porque eles são responsáveis por polinizar, eles são alimentos de alguns animais, como sapos, aves e peixes, são decompositores. Eles também fazem o aumento da aeração do solo. Tem muita importância na agricultura, pois algumas espécies de besouros fazem o controle biológico de pragas agrícolas, como de pulgões, cochonilhas e também de mosquitos. Então, vamos falar agora sobre os gafanhotos, que é esse daqui, e sobre os louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele é da ordem Montodea. Já o gafanhoto, ele é da ordem Orthoptera. O louva-a-Deus, ele é muito importante porque ele faz o controle populacional de insetos. Já o gafanhoto, ele é importante porque ele se alimenta de ervas daninhas e
e porque algumas espécies vivem em bando e outras não. As espécies que vivem em bando são alvos fáceis para predadores, como os pássaros. Atualmente, está formando essas nuvens gigantescas de gafanhoto, né? A explicação para isso é que, como eu já disse, eles vivem em bando para ir atrás de alimento e para facilitar a reprodução. Porém, devido às mudanças climáticas, né, que tempo seco, quente, vento e também bastante alimento por onde ele passa, tá tudo propício para ele se reproduzir, todas as condições favoráveis. Por isso que eles estão em grandes bandos e está formando essas grandes nuvens aí.